Se você clicou nesse vídeo, provavelmente já percebeu uma coisa importante sobre os investimentos. Chegar aos primeiros 100 mil reais é difícil. Para muitas pessoas, esse é um dos momentos mais desafiadores da jornada financeira. Curiosamente, quando se fala em dinheiro e investimentos, muita gente gosta de falar sobre o primeiro milhão, o famoso objetivo do 1 milhão. Mesmo que hoje em dia 1 milhão não tenha o mesmo valor que tinha no ano passado, por exemplo, se você pegar qualquer calculadora de inflação e atualizar o valor de 1 milhão desde 1994 até hoje, você vai ver que o poder de compra mudou bastante. Ainda assim, continua sendo um marco psicológico muito forte, porque é um número redondo, um número simples de entender. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem quando pensa nesse objetivo. Nem 1 milhão surge do nada. Toda jornada até 1 milhão começa com o primeiro passo. E nessa jornada existem os primeiros 1.000, os primeiros 2.000, 10.000. Pouca gente valoriza o suficiente, os primeiros 100 mil reais investidos. Nesse vídeo eu quero mostrar para você 3 coisas fundamentais. Primeiro, por que é tão difícil chegar aos seus primeiros 100 mil? Segundo, por que esse valor é tão importante e como a sua vida financeira muda depois que você atinge esse patamar? E terceiro, o que você pode fazer na prática para chegar nesse marco mais rápido? Porque a verdade é que muitas pessoas desistem justamente antes de chegar nesse ponto. E quando você entender como essa dinâmica funciona, você percebe que persistir nesse começo faz toda a diferença. Antes de tudo, a gente precisa ser realista. Para a maioria das pessoas, chegar aos primeiros 100 mil reais não é algo rápido. É algo que normalmente vai levar bons anos. Isso acontece principalmente por 2 motivos. O primeiro motivo é algo muito simples. No início da vida financeira, a capacidade de investir costuma ser pequena, especialmente para quem começa jovem, né, que não pode aportar muito dinheiro todos os meses. Quando a pessoa começa a trabalhar, geralmente o salário inicial é um pouco mais baixo e naturalmente, grande parte desse dinheiro precisa ser usado para as despesas da vida. Então, moradia, alimentação, transporte, educação, lazer também, muito importante, né? Então sobra pouco dinheiro para investir no final do mês. Mesmo quando sobra, os valores iniciais costumam ser pequenos. Por exemplo, uma pessoa começa a investir 200 ou 300 reais ali por mês, esse valor pode parecer pequeno, mas para quem está começando, já representa um esforço relevante de estar conseguindo poupar esse dinheiro. E é justamente aqui que muitas pessoas cometem o erro de percepção. Elas olham para esse valor e pensam, é muito pouco, vai fazer muita diferença, mas na verdade é assim que todo mundo começa. E assim que você começa a construir o seu patrimônio. Então esses pequenos aportes são muito importantes porque vão acumulando ao longo do tempo e aumentando o seu dinheiro investido. No começo dessa jornada, né, dos investimentos, existe uma verdade importante que muitas pessoas ainda não entendem. Os aportes são muito mais importantes nesse começo do que a própria rentabilidade. Isso acontece porque no início o patrimônio ainda é pequeno. Imagina um exemplo simples. Supondo que uma pessoa que começou agora, né, invista ali 300 reais por mês, que os investimentos tenham ali uma rentabilidade média de 10% ao ano. Após o primeiro ano investindo, vai ter investido 3.600 reais do próprio bolso. E quanto que veio de rentabilidade? Algo ali próximo em 160 reais que ela ganhou em um ano. Ou seja, mais de 95% do patrimônio veio dos aportes. A rentabilidade, nesse caso, teve um impacto muito pequeno. Isso acontece porque os juros compostos, eles precisam de tempo para ganhar força. No começo, o efeito é praticamente imperceptível. Em um ano, você não sente muita diferença no seu dinheiro. Mas com o passar dos anos, a situação já vai mudando completamente. O efeito dos juros compostos nos investimentos é algo muito interessante. Existe uma metáfora que explica essa fase inicial. Imagina que você está empurrando uma pedra tentando levar ela para o topo de uma montanha. No começo ali existe muito esforço. Depois que você chega no topo, a gravidade ela começa a te ajudar. Com os investimentos acontece algo parecido. Os primeiros 100 mil reais são como essa subida. Quando você passa desse ponto, os juros compostos começam a trabalhar ao seu favor. Então vamos simular na prática esses 2 cenários, tanto de uma pessoa que consegue investir 300 reais por mês, tempo que ela vai demorar para chegar, uma pessoa que consegue investir 500 reais por mês. Aqui na nossa calculadora a gente pode simular então, imaginar uma pessoa ali que já tenha o início dos seus investimentos, então ali que tenha, vamos supor, 3 mil reais investidos e consegue aportar os seus 300 reais por mês. Uma taxa de juros mensal ali de 1%, vamos usar isso como comparação para ficar igual para tudo. Não é uma rentabilidade baixa, mas para os dias atuais, provavelmente num futuro próximo, onde a Selic vai continuar rendendo ali seus 12% ao ano, é bem plausível você usar 1% ao mês. O que a gente quer analisar é essa tabela. Aqui a gente tem a contagem dos meses, né, desse lado, cada mês. Aqui nós temos os juros, então quanto você está recebendo ali por mês com seus investimentos, e aqui o seu montante acumulado final. Vamos buscar aqui, mês que a gente atinge os primeiros 100 mil, seria no mês 138, ou seja, ali um pouco mais de 10 anos para você atingir os seus primeiros 100 mil reais. E olha que fato interessante, para você atingir os seus próximos 100 mil reais, ou
seja, um montante total de 200 mil, você atingiria no mês 195. Ou seja, menos de 5 anos depois, você conseguiu fazer o mesmo dinheiro, você levou mais de 10 anos para fazer. O que você precisa entender disso? O valor do aporte inicial para atingir ali os seus primeiros 100 mil reais é muito importante. Então, se você investe 300, você vai demorar um tempo muito maior do que se você pudesse, por exemplo, investir R$1.000 por mês. Porém, a partir ali dos 100 mil, você tem que imaginar que o seu dinheiro vai render agora R$1.000 por mês de renda passiva. Então, é como se você estivesse aportando R$1.300 por mês. Mas agora vamos ver quanto tempo a gente demoraria para atingir os 300 mil reais. 300 mil já seriam atingidos no mês 231. Então ali com uma diferença de menos de 40 meses. Agora no nosso segundo cenário, vamos imaginar uma pessoa que invista R$500 por mês. A gente passou de 300 para 500. Então aqui com essa diferença a gente demoraria 104 meses para atingir os primeiros 100 mil reais. Olha o quanto tempo você ganhou. Você ganhou praticamente 34 meses, quase 3 anos de diferença por causa ali de um pequeno aumento do valor que você consegue colocar por mês. Bom, agora aqui a gente já sente uma diferença um pouco maior. Os primeiros 200 mil já foram para 156 meses, ou seja, basicamente são 13 anos para atingir 200 mil reais, o que a gente no exemplo anterior era praticamente para atingir os 100 mil reais. E já os 300 mil seriam atingidos em 189 meses. Imagina novamente alguém investindo ali seus R$300 por mês, com uma rentabilidade média de 10% ao ano. Nesse cenário, o tempo aproximadamente para atingir cada marco seria do 0 até o primeiro 100 mil, cerca de mais ou menos ali 13 anos e meio. Dos 100 mil para os 200 mil, que são o mesmo valor, né, entre um ponto e outro, já seriam em cerca de 6 anos. Dos 200 mil para os 300 mil, cerca já de 4 anos. E conforme o patrimônio cresce, esse tempo continua diminuindo. Quando você já tem 900 mil reais investido, claro, isso não é do dia para noite, mas isso pode levar até mais ou menos 13 meses para você chegar no seu primeiro milhão. Então você vê o quão mais fácil vai ficando de você fazer 100 mil reais. Esses 100 mil, eles representam 10% do primeiro milhão, mas com o tempo eles podem representar quase 40% da jornada até o milhão. Isso mostra o quanto esse primeiro marco é importante, ou seja, 40% do tempo, na verdade, você leva para acumular os seus primeiros 100 mil. Mas como a gente pode acelerar essa jornada? Se chegar nos primeiros 100 mil reais é tão difícil, surge uma pergunta natural: como a gente pode acelerar esse processo? Existem basicamente dois caminhos principais. O primeiro caminho é você reduzir despesas, né? Controlar o seu orçamento, evitar desperdícios, eliminar gastos que não trazem um valor real para sua vida. Muitas pessoas acreditam que controle financeiro só é necessário para quem ganha pouco, mas na prática não é bem assim. Existem muitas pessoas que ganham 10 mil e que não têm 10 mil reais investidos. Existem pessoas que ganham 5, 10, 20 mil ou até mais e ainda assim conseguem gastar tudo do que ganham. Por isso que o controle financeiro é importante em qualquer nível de renda. Mas existe um segundo caminho, é ainda mais poderoso: aumentar a renda. Existe um limite para o quanto você consegue economizar, né, claro, mas não existe um limite claro para o quanto você vai ganhar ao longo da sua vida. Então é muito importante a gente pensar em investir em educação, desenvolver habilidades, buscar oportunidades de crescimentos profissionais, então na sua própria área, né, que você já domina, criar algumas fontes de renda extra, que são, por exemplo, os investimentos. Você pode pensar em empreender, vender algum tipo de produto. Quando você aumenta seus aportes mensais, o impacto ao longo do tempo é enorme. Por exemplo, se em vez de investir R$300 por mês, você conseguir investir 500, a diferença ao longo da jornada pode representar vários anos a menos até você alcançar o seu objetivo financeiro. No início dessa jornada, quanto você consegue investir é o fator mais importante, mas conforme o patrimônio cresce, a rentabilidade começa a ganhar cada vez mais relevância. Por isso, com o tempo, é muito importante você buscar investimentos que tenham um potencial de retorno maior, mas ali sempre respeitando o seu nível de risco e o quanto correr um risco por uma rentabilidade maior faz sentido para você. Existe ainda um fator adicional que não pode ser ignorado: a inflação. A inflação ao longo do tempo faz o nosso dinheiro perder valor. Isso significa que simplesmente guardar o dinheiro parado pode fazer você perder o seu poder de compra. Por isso que investir não é apenas uma opção. Para muitas pessoas, investir é uma necessidade para você preservar o seu dinheiro e o poder de compra dele. Assim você aumenta o seu patrimônio ao longo dos anos e sofre pelo menos com a desvalorização que todos nós estamos sujeitos. Bom, como conclusão, se existe algo que você deve levar desse vídeo, são 3 ideias principais. Tempo. Então começar cedo faz uma enorme diferença. Quanto antes você começa, mais tempos os juros compostos terão para trabalhar ao seu favor. Segundo ponto, aumentar os aportes é fundamental, especialmente nos primeiros anos da jornada, onde praticamente todo o seu montante final, depois
depois de chegar aos seus 100 mil, vai ser feito de aportes. E o terceiro ponto é buscar bons investimentos ao longo do tempo, poder acelerar muito mais o crescimento desse seu patrimônio, ali, por exemplo, quando você já atingiu os seus 100 mil. Os primeiros 100 mil podem parecer um objetivo distante, mas ele é um dos marcos mais importantes da nossa jornada financeira. Porque depois que você chega nesse ponto, as coisas começam a acelerar sozinhas. Imagina que o seu aporte era de 300 e agora o rendimento desses 100 mil, depois que você atingir, já te rende praticamente R$ 1.000 por mês. Charlie Munger, que era sócio do Warren Buffett, né, um grandes investidores, ele já dizia que se você quer ficar rico, você precisa encontrar uma maneira de chegar aos seus primeiros 100 mil. Depois disso, o processo começa a ficar mais fácil. Com disciplina, paciência e constância, esses objetivos que antes pareciam distantes, começam a se tornar cada vez mais possíveis. Eu pretendo no próximo vídeo trazer aqui abertamente a evolução da minha carteira e a minha jornada também para chegar nesses 100 mil reais investidos, trazer alguns insights desses meus últimos anos, né, de aprendizado, de investimento, aonde eu tô acumulando uma rentabilidade ali superior a 300% do CDI, então é um bom resultado, não garante resultados futuros, mas que sim, esse ano foram bons investimentos que eu tomei e que com certeza me ajudaram a estar chegando cada vez mais perto desse meu objetivo. E como eu disse nesse vídeo, é muito importante você ter esse gap na rentabilidade, então é muito melhor você, obviamente, ter um rendimento ali de 20% ao ano do que você ter um de 10% ao ano. Claro, que eu faço são investimentos em ações, então podem ocorrer quedas, podem ocorrer perdas ali que demorem para se recuperar, porém com investimentos, com estratégia, pensando ali sempre no comprar em uma margem de segurança ali de 15, 20%, que significa que você está pagando um valor que, analisando a empresa, você sabe que você está pagando mais barato do que ela já deveria valer como um valor justo, podem te trazer essa segurança e assim você vai conseguir melhores resultados. Bom, mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aí a sua curtida. E é isso, até o próximo vídeo.